Bom, dando continuidade ao que eu estava falando acerca das doenças no idoso, vou compartilhar com vocês para que vocês possam acompanhar. Bom, então, tudo isso, fora a doença, o médico ele vai ter o quê? Uma dificuldade de obter a história clínica do paciente, tá? Então, devido às apresentações atípicas, aos problemas de comunicação, né? Por afasia ou por déficit sensorial, e porque muitos sintomas são considerados normais, né, para aquela condição, por conta da idade, se subestima a importância daquele dado, né? Então, por isso que quando o paciente, o idoso, está passando por uma dificuldade, seja ela qual for, o que é importante a enfermagem obter e observar é a ocorrência, a frequência com que ocorre, né, aquela situação. Isso é muito importante. E além disso, a anotação. Faça a anotação daquela situação do paciente. Quantas vezes está ocorrendo aquele mesmo problema, tá? Porque isso vai ajudar na obtenção de uma história clínica para o médico, tá? A avaliação geriátrica é muito importante para o diagnóstico em geriatria, tá? Então, um médico especialista nesta área, né? Detecção da patologia oculta, né? Frequentemente, após estudar a patologia que motivou a consulta, aparecem outros problemas que estavam ocultos. Então, através de exames laboratoriais, geralmente, se acha aquela doença que estava ali escondidinha, oculta, tá? O acesso a exames de diagnóstico, né, não deve ser limitado nos idosos devido à sua idade. Após uma avaliação adequada, deve-se fazer um balanço do risco-benefício dos possíveis exames, decidindo-se ou não pela sua realização em cada caso. Maior dificuldade para alguns exames de diagnóstico, né? Muitos exames não podem ser levados a cabo com eficácia nos pacientes geriátricos por circunstâncias como a imobilidade, a colaboração deficiente ou efeitos secundários, tá? Então, tem alguns exames que, por conta da idade, não dá para realizar, tá? E aí, com isso, o resultado pode não ser eficaz, mesmo que se consiga, tá? Então, a idade é algo que às vezes pode atrapalhar. O tratamento, né? Dentro do tratamento temos as prioridades. O tratamento indiscriminado da pluripatologia podem provocar mais prejuízos que benefício. Deve-se dar prioridade ao tratamento de situações reversíveis antes que se tornem crônicas, tá? Então, vamos priorizar para tratar aquela situação, para que aquela situação não se cronifique, tá? Suscetibilidade aos efeitos secundários. Os idosos mais suscetíveis ao efeito secundário e às interações e aos erros na dosagem de medicamentos devem se utilizar o menor número possível de fármacos e as dosagens mais simples, a assegurar-se que o idoso ou sua família compreendam perfeitamente o esquema para tomá-los. Então, o médico prescrever, faz um esquema legal para que o idoso consiga acompanhar, né? Horários separados
na caixinha de cor diferente, tudo bonitinho, tudo separado, tá? Caso você não vá acompanhar esse paciente em casa, oriente muito bem a família acerca dessa questão dos fármacos, tá? Ok? E o que esses fármacos podem ocasionar no paciente, tá bom? Então, tudo isso tem que ser muito bem relatado, muito bem informado e reforçado na alta médica, né, hospitalar, porque ele vai para casa, ele vai dar continuidade a esse tratamento, né? Conduta super protetoras. São frequentes entre familiares e cuidadores, podendo ser prejudiciais, uma vez que limitam o processo de reabilitação, tá? Então, super proteger o indivíduo idoso não é muito bom, tá? Quando o paciente começa a restabelecer-se, basta ajudá-lo, supervisionar a sua atividade em vez de realizá-la por ele. Então, realizar atividade pelo paciente não é bom. Você tira toda a autonomia desse indivíduo e ele vai se acostumando a essa situação. E para o corpo dele não vai trazer benefício, vai trazer malefício lá na frente, tá? Repercussão sobre a situação anterior. Pretende-se que a doença afete minimamente a vida do idoso, para que podemos atuar sobre diferente aspecto. Promover o máximo a mobilização, a autonomia, tanto a sua questão física, né, para que isso melhore, tá? O paciente deve ser motivado a realizar as atividades de autocuidado, vestuário, higiene e ir ao sanitário. Ok? Será que foi? Eu acho que foi. Interromper compartilhamento. Tá gravando. Tá. Vou continuar aqui compartilhando. Tá. Então, voltando. Promover o máximo a mobilização e a autonomia, tanto quanto a situação física permitam. Então, tudo que você fizer para que ele tenha o seu autocuidado vai ser bom para ele, tá? O simples fato dele conseguir ir ao vaso sanitário, para o idoso, isso é um ganho sem dimensão, tanto físico como psicológico, tá? Então, não queiram fazer tudo, tá? Porque isso vai afetar o idoso. Reabilitação das capacidades perdidas em consequência da doença. São de importância vital a fisioterapia, a terapia ocupacional, né? Centradas nas atividades da vida diária. Então, o idoso que tem condições de manter, né, esses profissionais no seu domicílio, né, se ele realmente precisa, se ele tem indicação para tal, ótimo, que bom, tenham. Isso é de suma importância, tá? Porque tudo isso vai evitar o quê? Vai prevenir estados depressivos, síndromes, tá? Confusional, né? Tudo isso traz, a atividade física, ela traz muito benefício ao organismo, tá? A limitação no acesso aos tratamentos. A idade não deve condicionar o acesso aos diferentes tratamentos, tais como cirurgias ou medicações, tá?
As decisões neste sentido são baseadas na avaliação geriátrica, evidentemente na opinião do paciente, quando está bem informado. Aqui está dizendo o quê? Que o idoso, ele pode sim fazer cirurgia, tomar medicações diversas, desde que o seu médico faça uma avaliação, seu médico geriatra, e aprove esse tratamento, tá? Ou essa cirurgia. Não é assim, ficou idoso, não pode fazer mais nada. Ele pode, desde que ele tenha uma indicação, desde que o médico avalie e libere ele, tá? Vamos falar sobre doença terminal e aí eu vou encerrar o vídeo, tá? A aula de hoje. Em geriatria, são muito frequentes as situações clínicas irreversíveis, como o câncer, né? Sem tratamento curativo possível, né? Que às vezes não se tenha realmente tratamento, né? Demências muito avançadas também, né? Vai levar esse paciente num estado terminal, dependendo do grau onde se encontra aquele paciente, né? Como que tá aquele corpo, né? E quando não se consegue a cura do paciente, é obrigatório um tratamento sintomático, assim como o apoio psicológico e social ao paciente e à sua família. Bom, aí eu ia espirrar, mas não consegui. Nós também temos que passar por isso, né? Temos que passar com o paciente terminal. A enfermagem que passa os períodos até o término somos nós que estamos ali. Então, precisamos estar preparados para cuidar do paciente terminal em geriatria também, tá? A formação de cuidadores e familiares é um aspecto fundamental para garantir a continuidade dos cuidados que o idoso requer. Por isso que hoje, né, quando eu digo hoje, é atualidade, existe o curso de cuidador de idoso, né? É um curso básico, sim, mas que dá uma base, dá uma segurança para aquele indivíduo que está cuidando, né? E isso faz com que, muitas das vezes, esse indivíduo idoso fique bem, viva bem, porque ele tem um cuidado até, digamos, especializado, tá? Porque o cuidador ele teve que fazer um curso, né? Não é um curso como de auxiliar, de técnico e do enfermeiro, mas é um curso, ele tem base para dar os cuidados básicos àquele indivíduo, tá bom? Prognóstico e complicações. Pior prognóstico. Nos idosos, as doenças podem ter um prognóstico menos favorável do que nos jovens, lógico, isso é óbvio, né? Já que afetam um organismo mais deteriorado e com pluripatologia. O prognóstico tem estreita relação com o tipo de doença, a terapêutica e o estado prévio do paciente, e não tanto com o fato de se tratar de um paciente idoso. Ou seja, toda a condição do paciente, se ele vem com o diagnóstico de uma doença, ele vai dar um choque, ele não vai ter uma reação muito boa, tá? Aí, evolução mais lenta, a cura completa requer mais tempo e frequentemente é necessário um período de reabilitação para evitar a deterioração funcional, tá? Então, evolução mais lenta já está dizendo, a cura vai demorar, tá? Então, tem que ter calma, porque é um período de reabilitação, enfim, tá? Assistência e enfermagem aos idosos. Olha quanta coisa. Aceitar a pessoa como ela é, sem juízos nem críticas, tá? Não estamos ali para criticar, estamos ali para cuidar. Agir de modo sereno e competente,
proporcionar uma forma de tratamento respeitoso, amável e humano, embora firme. E foi o que eu disse no outro capítulo, né? Não é para trazer esse paciente como seu bebezinho, seu filhinho, nada disso, tá? Chamar o idoso pelo nome, personalizando o mais possível a sua assistência, né? Tratar você, né? Usar a palavra você não é conveniente, né? Só se o paciente solicitar, aí é diferente, né? Não empregar uma linguagem infantil, foi o que eu já disse, né? O profissional deve identificar-se pelo nome, especialmente diante de pacientes com visão diminuída, que dificulte o reconhecimento imediato, né? Respeitar a individualidade do idoso, né? Que cada um vai ter um aspecto, uns mais frágeis, outros não, uns com mais lucidez, outros não. Então, devemos respeitá-lo como um todo, né? E de uma maneira plural, porque cada um é de um jeito, cada um é de uma forma. Estar disponível a escutar, dar apoio e esclarecer, tá? Responder o paciente com calma, intercalando com pausas, também deixar que ele responda no tempo correto, manter um contato visual e tátil também é muito bom. Não elevar a voz, tá? A não ser que ele tenha deficiência auditiva. O paciente recém-internado necessita de uma boa acolhida, né? Então, você precisa acolher bem esse paciente, proporcionar informações sobre o ambiente físico, sobre os companheiros, né? Sobre aquele local que ele está internado. Respeitar a intimidade, né? Do paciente, estabelecer um plano de cuidado diário, né? Que desenvolvam uma forma sistemática. Geralmente esse plano, quem produz esse plano, né, quem faz esse plano é a enfermeira do setor e vocês, auxiliares e técnicos de enfermagem, vão aplicar isso dia a dia dentro de uma rotina, né? Estimular o idoso e intervir nos seus cuidados, dando-lhe tempo suficiente para que ele complete as atividades. Então, geralmente, as atividades do idoso são mais lentas, então a gente precisa dar esse tempo para ele, ajudar quando for necessário, para que ele traga a resposta daquela atividade, mostrando que é a autonomia dele, né? Isso é muito importante. Mostrar otimismo e interesse pelo bem-estar do idoso e da família, né? Isso é muito importante, traz bastante entusiasmo, tá bom? Então, eu vou parar por aqui. No próximo vídeo, eu continuo com problemas sociais e velhice, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no grupo e estou à disposição. Desculpa, porque hoje eu não estou muito bem, né? Tô com dor de garganta, tô com a frontal aqui da cabeça doendo bastante, deve ser sinusite. E aí eu fiquei meia ruinzinha para gravar, mas tô cumprindo aqui o que eu tenho que cumprir com vocês, tá bom? Então tenham uma boa noite, até amanhã. Hoje eu não vou dar atividades. Amanhã eu dou atividades, que eu vou dar continuidade ao vídeo, tá ok? Muito obrigada e até. Tchau, tchau. Deixa eu interromper e encerrar.